Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 18, nós estamos numa série de sermões, temos falado sobre os 7 milagres que Jesus realizou e que são registrados por João em seu Evangelho. Nós estamos no terceiro, nós já tivemos 2 milagres, hoje vamos para o terceiro, e nós temos aprendido que os milagres, eles revelam muito sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Muito mais do que o impacto do milagre em si, que é grande bênção, mas o que ele ensina, o efeito pedagógico que ele tem em nossas vidas. E o meu desejo é que, mais uma vez hoje, o Espírito do Senhor trabalhe profundamente em nós, através da sua palavra. O texto nos diz assim, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Amém. Eu quero lembrá-los de algo que já tratamos nas outras 2 semanas anteriores, que é o termo sinal que é usado por João. João chama os milagres de sinais, sinais que Jesus realizou. E exatamente por conta daquilo que eu falei no início. Ele chama de sinal porque o sinal informa, o sinal revela, o sinal dá uma direção. Ele está sinalizando algo, está sinalizando sobre ele mesmo. Jesus, ao realizar os sinais, ele informava, ele orientava, ou ele revelava sobre si mesmo. E este, diferente dos anteriores, os irmãos vão ver isso, ele acontece num ambiente de muito sofrimento e dor. Jesus havia ido a Jerusalém. Nós não conseguimos identificar com tanta clareza a festa, possivelmente a festa dos tabernáculos ou das barracas, e ele chega a um local de muito sofrimento, pessoas enfermas, cegos, paralíticos, pessoas com limitações ou com enfermidades, eles ficavam ao redor de um tanque, porque eles acreditavam que de tempos em tempos um anjo do Senhor movia as águas, e o primeiro que ali fosse mergulhado seria curado do seu mal. Então imagine a cena, um grupo de pessoas, muitas delas, a grande maioria, vivendo da misericórdia alheia, estavam ali, esperando que a água fosse movida, a água do tanque, e que eles pudessem então
eles acreditavam que o primeiro que fosse mergulhado seria curado. Os 5 primeiros versículos revelam esse contexto. É interessante que começa a haver um destaque para uma pessoa em especial, um indivíduo em especial, no meio de tantos outros. Jesus vai intencionalmente até aquele local, e Jesus vai intencionalmente, diretamente a um homem. E ele é descrito com mais detalhes. Ele é um homem paralítico, e ele é um homem que há 38 anos sofria com essa paralisia. Jesus vai até ele, e Jesus conversa com ele, somente com ele. No versículo 6, Jesus faz a pergunta do milhão para ele: você quer ser curado? Que é a pergunta mais estranha que alguém poderia fazer num ambiente como aquele. Fosse porque o motivo das pessoas estarem ali, pelo menos inicialmente, ou superficialmente, ou até onde podemos entender, era a expectativa de cura. Mas qual que é a resposta que esse homem dá? Ele não tem nenhuma reação na direção de olhar para Jesus e dizer assim: opa, esse sujeito é diferente, ele pode fazer algo por mim. Não há essa reação. A resposta dele: não consigo, Senhor, pois não tem quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Sempre chega alguém antes de mim. É interessante que Jesus está indo ao encontro da miséria humana. Jesus está indo ao encontro da limitação do homem. Jesus é conhecedor do sofrimento daquele homem e aparentemente faz uma pergunta que seria desnecessária. Mas, a meu juízo, Jesus está provocando aquele homem, e Jesus está provocando algo naquele homem. Jesus está provocando uma resposta de fé. Lembra dos encontros anteriores que nós vimos? Lá, o primeiro milagre, o primeiro sinal, lá em Caná, quando o Senhor transforma a água em vinho. A ideia era que aqueles que obedecessem à voz do Senhor, e que os servos lá obedecessem e fizessem tudo certinho, obedecendo a Jesus, e foi exatamente o que aconteceu. Depois nós vimos o milagre da cura do filho do oficial romano, em que Jesus desperta a fé na vida daquele pai, para que ele cresce antes de ver o milagre, o resultado na vida do seu filho, e isso acontece. E agora parece que Jesus está começando um diálogo com aquele homem, também buscando despertar nele fé, uma postura, uma atitude, uma resposta de fé. Mas não vem. Isso é bastante revelador. Às vezes, se vitimizar é melhor do que ser curado, na cabeça de alguns. Porque a cura vai implicar numa série de transformações, de mudanças. Ele reclama, a resposta dele é alguém que reclama: olha, estou abandonado aqui, ninguém me ajuda. Ele perde no sentido de que havia uma competição, quem seria o primeiro. O ambiente competitivo, só o primeiro é que é premiado. Eu não consigo ser o primeiro. Não tem quem me ajude, eu não consigo ser primeiro. Aqui impera o egoísmo, aqui cada um olha por si, e aqui só é recompensado quem é o primeiro, e eu não consigo ser. É a resposta que ele dá para Jesus. Ninguém pensa em mim, ninguém olha para mim,
ninguém me estende a mão. Eu não consigo ser o primeiro. A resposta de uma pessoa queixosa, possivelmente amargurada, até com uma ponta de um ressentimento. Mas o que Jesus faz é tremendo, irmãos. Porque Jesus não dá a menor bola para a falta de fé. Jesus não dá a menor bola para a resposta dele. Jesus nem liga para a resposta que ele deu. Jesus não fica dizendo para ele, eu ia te curar, rapaz, mas depois dessa resposta que você me deu, até eu estou entrando em depressão, depois dessa resposta que você me deu. Eu me lembrei até daquele desenho do Uruca, ó vida, ó céus, ó azar, e tem uma chuva sobre a cabeça da pessoa. Não, Jesus não tem reação semelhante. Eu que tenho. Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas me dizem coisas que eu tenho que tomar cuidado para não me tornar igual a elas, sem esperança, ressentida, amargurado, como ela. Eu não quero viver sem esperança, eu não quero viver ressentido, eu não quero viver amargurado. Eu quero olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu quero toda mudança que o Senhor queira promover na minha vida, ainda que isso me custe tudo. Mas sabe o que é o mais maravilhoso? É que eu me identifico muito com esse homem. Porque muitas vezes é exatamente como eu estou. Desanimado, ressentido, sem esperança, dizendo eu não posso, eu não consigo, eu não sou suficiente, eu não vou vencer. Eu não sei se você se identifica com ele, mas eu me identifico. Então, quando Jesus diz apenas para ele, levante-se, pegue a sua maca e ande, essa palavra faz muita diferença no meu coração. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. E aí nós poderíamos imaginar agora uma expressão, se não houve uma expressão de fé, quando Jesus o provocou com a pergunta, mas agora vai haver uma expressão de profunda gratidão e de adoração. Essa é a expectativa. O sujeito estava 38 anos naquela vida. Ele nem acreditava e ele nem pediu para ser curado, e ele sequer acreditava que Jesus poderia curá-lo, ele sequer sabia que aquele era Jesus, mas ele foi curado por uma palavra que saiu da boca do Senhor. Agora você imagina qual que é a reação que ele vai ter. Ele vai se levantar, ele vai pular no pescoço de Jesus e vai abraçar Jesus, e eles vão cair juntos ali, e ele vai beijar Jesus, e ele vai... É isso que vai acontecer? Não foi isso que aconteceu. O texto não faz nenhuma menção, nem de um muito obrigado, não, nem de um obrigado, que muito, nem pô, valeu mesmo, estou legal agora, nada. Há um silêncio no registro, nenhuma expressão de gratidão, nem de adoração. O texto diz que esse milagre, 9, parte final, que esse milagre aconteceu num sábado, porque ele vai agora, o texto vai nos lançar para um outro cenário e para uma outra questão. Esse homem que foi curado pelo Senhor Jesus num sábado, ele leva a sua maca, a sua esteira, a sua maca, e ele é censurado pelos líderes religiosos judeus, porque aquilo que ele estava fazendo, que era carregar a sua maca, não poderia ser feito num sábado. E a interpretação que aqueles homens davam era que aquilo era um tipo de serviço, e o sábado era algo que Deus havia separado para uma contemplação, para
para uma intimidade, para uma busca de Deus, e que isso não deveria ser desviado por nenhuma atividade ou distração. Então, eles interpretavam que até mesmo carregar a maca naquele dia era uma afronta a Deus, um desrespeito à lei. E eles vão para cima do homem. A lei, hoje é sábado, e a lei não permite que você carregue essa maca. E aí o homem responde: mas o sujeito que me curou, que me mandou andar. E eles rebatem. É interessante isso, irmãos. Olha que diálogo louco, insano. O cara acabou de ser curado. 38 anos. E os caras estão discutindo se ele deveria estar carregando a maca ou não. E quando ele diz que o cara foi o cara lá que me curou que fez isso aqui, então quem é ele? E perceba o cenário, olha, quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Quem foi que lhe disse um absurdo desse? Para você carregar a sua maca num dia de sábado? Irmãos, isso aqui parece um diálogo mais sem propósito que alguém poderia ler. Não, o sujeito acaba de ouvir que o cara foi curado. Possivelmente esse sujeito era conhecido, porque ele estava muito próximo do templo. Ele não poderia entrar no templo, é bem verdade. Não poderia entrar, na condição que ele estava anterior. E agora que ele pode, ele vai lá e entra no templo. E ele diz: olha, mas aquele que me curou, que disse para eu carregar minha maca. E eles sequer cogitam assim: mas qual era o teu sofrimento? O que aconteceu? Não há nenhum interesse. Não há nenhum despertamento para a vida. A vida não importa, o homem não importa, a cura não importa, porque o fanatismo religioso cega completamente. Tarefas, coisas e regras são mais importantes que pessoas e que o próprio Deus. Que o Senhor nos livre dessa miséria, irmãos. Que o Senhor nos livre dessa pequenez, porque esse tipo de enfermidade, ele procura ambientes religiosos para se manifestar. Essa doença se manifesta em ambientes de religião, não fora dela. O homem não sabia. Então, quando eles perguntam: mas quem que disse para você fazer essa loucura de carregar sua maca no sábado? Ele responde: eu não sei. Jesus tinha desaparecido no meio da multidão. Mas Jesus ainda não tinha terminado sua tarefa com aquele homem. Jesus vai ao encontro dele novamente, intencionalmente. Ele está no templo, versículo 14. Jesus disse para ele: agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. Interessante que curar aquele homem de um mal ou de uma limitação do corpo, uma limitação física, não foi suficiente para Jesus. Jesus ainda desejava adverti-lo de algo mais importante do que a própria cura que ele havia feito naquele homem, naquele paralítico. Jesus o adverte sobre pecado. E Jesus faz um alerta para ele, dizendo: olha, dando uma ideia, inclusive, que a paralisia dele, a limitação física dele era resultado direto ou indireto, não sou capaz de dizer, de pecado. A ideia de que, olha, não vai para esse caminho de novo, porque pode dar ruim novamente e pode ficar ainda pior, é um pouco revelador disso. Quando você lê os comentaristas a respeito dessa passagem, há uma ênfase nisso, de que Jesus está dizendo para ele: ó, tu sabe que aquilo que você viveu já é fruto de pecado. E você sofreu 38 anos, abre teu olho. Porque a questão central não é se você anda
ou se você se arrasta. A questão central não é essa. A questão central transcende tudo isso. O problema maior, o mal maior, a pior enfermidade, a mais limitadora, é o pecado. Agora esse homem vai adorar Jesus. Agora esse homem vai, essa ficha que não tinha caído para ele ainda, vai cair. Agora ele vai poder dizer, é verdade, além de me curar, tu conhece minha vida. E tu está me dando um alerta aqui que ninguém tinha me dado no tempo da minha juventude, e isso está fazendo sentido. E ele se prostra aos pés de Jesus para adorar, para bendizer, para glorificar, para agradecer, para andar com Jesus, para dizer o que eu posso fazer para te retribuir. Não é isso que acontece. O que o homem faz? O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus que o havia curado. Os caras não estavam na bronca com o cara que tinha curado ele, que tinha mandado ele carregar a maca? Então, agora eu sei, vocês podem ir para cima dele. Agora eu já sei quem mandou. Vocês estavam perguntando o nome, eu não tinha, mas agora eu tenho. O nome dele é Jesus. Aí é o desfecho da história. Agora não é mais de Jesus com o paralítico, nem dos líderes judeus com o paralítico, mas é de Jesus com os líderes judeus. A partir do 16 diz assim: então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. A resposta de Jesus: meu pai sempre trabalha e eu também. Eles entendem perfeitamente o que Jesus queria dizer com essa resposta. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: aquele que define a lei, aquele que dá a lei é maior que a própria lei. Essa lei não vai dirigir a vida dele mesmo. Por que Jesus redefine o valor do sábado que só Deus, o Pai, havia definido? Porque Ele é Deus. Ele tem autoridade para redefinir a lei. E eles entenderam direitinho o que Jesus queria dizer. Porque olha a reação deles. 18. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo. Pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Eles estavam dizendo: a gente precisa matar esse cara, não apenas porque ele desrespeita as leis do sábado, porque ele mandou o paralítico carregar a maca, mas agora ele está dizendo que ele é Deus. A ideia é: Moisés nos deu a lei, com que autoridade você está redefinindo a lei? Por que você mandou o cara carregar a maca? Jesus diz: porque eu sou o próprio Deus. Eu tenho autoridade para redefinir a lei. Quero concluir fazendo algumas considerações. Primeiro, e aí é uma questão muito particular e é quase uma confidência que eu quero fazer para vocês. Eu tinha uma outra visão desse paralítico. E é engraçado quando isso acontece, pelo menos eu achei muito engraçado, porque eu já preguei nesse texto várias vezes, eu já li esse texto. Quando eu estava no seminário, o primeiro sermão que pediram para preparar na matéria de homilética, esse foi o texto que eu nunca mais esqueço isso, né? Um momento de pressão gigantesca, você não esquece. Foi esse o texto que eu tinha escolhido. E eu tinha uma visão de uma transformação muito mais clara, evidente e profunda na vida desse homem. Eu lembrava desse texto e falava: Jesus foi lá e curou e salvou, e o cara virou outro.
E hoje eu olho para esse texto, igual eu olho para o filho mais velho na parábola do filho pródigo. Tem um suspense no ar. Tem uma coisa assim, que fica no ar assim, a respeito da vida dele, mas que fim que esse sujeito levou? Para onde ele caminhou? Para que lado ele foi? Porque alguns vão dizer, não, mas ele está transformado, ele estava dentro do templo. Mas estar dentro do templo poderia significar muitas outras coisas para alguém que estava impedido de estar naquele ambiente, não necessariamente vida com o Senhor. Como para nós também, estar dentro do templo pode significar muita coisa. Podem ser muitos os motivadores. Diferentes motivações podem trazer pessoas de sua casa para um templo no domingo à noite. Não necessariamente um desejo de adorar, de agradecer, de glorificar, de exaltar, por um reconhecimento daquilo que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Eu não sei. Eu olho para o texto e digo, Pai, o Senhor é bom, muito além daquilo que eu imagino. Eu me lembro que num congresso de igreja multiplicadora, o pastor Diogo, lá pelas tantas, numa ilustração, eu já nem lembro da ilustração, mas eu lembro da frase que ele pronunciou quando ele disse, eu não prestava para ser Jesus. Por óbvio que seja, eu também não prestava para ser Jesus. Mas Jesus é diferente, é acima, é o próprio Deus. E naquela circunstância encarnado, caminhando com os homens, indo ao encontro da miséria humana e dizendo, eu sou soberano. Eu não preciso sequer que você creia em mim para eu fazer o bem que eu desejo fazer à sua vida. Vocês conseguem compreender isso, irmãos? A ideia evangélica, muitas vezes, imagina Jesus e fala assim, Jesus, agora o senhor é meu fechamento agora. Nós somos fechamento, sou fechamento de Jesus agora, Por quê? Porque agora eu sou evangélico. Então Jesus tem bênçãos para quem aparentemente se relaciona com Ele, creu nele e tal. E não tinha antes. Antes de você se curvar diante de Jesus, ou antes de você receber salvação de Jesus, quem que abençoava a sua vida? Qualquer bênção para a sua vida, qualquer bem para a sua vida, em qualquer tempo da sua vida, você acredita que veio de quais mãos? Tem alguma outra mão nesse universo que deseja abençoar a sua vida ou a sua família? Todas as bênçãos, em todos os tempos e em qualquer circunstância, estivéssemos nós esperando, acreditando, agradecendo, glorificando ou não, vieram sempre das mesmas mãos, as mãos do nosso Senhor. O que é a salvação? Talvez esse milagre ele seja extremamente revelador do que é salvação, gente. Senão a iniciativa do próprio Deus em vir ao encontro de homens que nada querem com Ele e transformar-lhes a vida. O que é a ação do Espírito Santo, que Ele mesmo disse que nós não ficaríamos sozinhos, mas que teríamos a companhia do Espírito Santo em nossas vidas, senão aquele que nos adverte sobre as coisas de Deus, que trabalha em nós, como Jesus trabalhou na vida daquele homem, dizendo, ei, se liga, tem muito mais bênção para ser vivida. Tu está achando que isso é o máximo que pode acontecer na sua vida? Não é não. Você está achando que isso é o fim? Não é não. É só o começo das bênçãos que eu tenho preparado para a sua vida. Cuida, vigia, foge desse negócio de pecado, porque tu sabe que não vai dar certo. O que é a ação do Espírito, se não algo semelhante a isso que Jesus fez com aquele homem?
dentro do templo. Se alguém me perguntasse assim, qual o objetivo maior desse milagre, desse sinal, desse terceiro sinal em João? Além de todas essas coisas que eu já mencionei, mas eu ainda destacaria mais uma. Esse milagre confronta a religião oca, vazia, que só tem forma, que tem práticas, que tem templo, que tem uma liturgia, mas que não tem a essência. Esse milagre confronta qualquer tipo de expressão religiosa que o centro não seja Jesus Cristo. Quando nós cantamos, oramos, pregamos, ensinamos, projetamos, interpretamos, ministramos a crianças, ou fazemos qualquer outra coisa, se não for em gratidão, honra e glória a Jesus, nós nos tornamos muito parecidos a esse grupo que Jesus confrontou com a sua generosidade, santidade e grandeza. Aqueles homens haviam colocado a estrutura, a treliça, mais importante que a videira, que a vida. Você tem alguma planta, alguma vegetação que você precisa guiá-la? Você não coloca a guia para que ela cresça, ela que vai crescendo na direção do sol, e aí você coloca a treliça para guiá-la, para organizá-la. Esse texto é um grito, esse texto é um berro dizendo, cuidado, religião sem essência, não honra, não exalta e não glorifica ao nosso Deus.